8:19. Amém? Diz assim: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras. Amém? Até aqui somente. Segure sua Bíblia no seu coração. Vamos falar com Deus. Peça ao Senhor para falar com você. Se Deus conosco, em vão falou homem. Se Deus conosco não fala, em vão falou homem. Deus eterno e maravilhoso Pai, nesse momento, Senhor, nós iremos meditar na Tua Santa Palavra. Eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus Tu me escondas atrás de Ti, e Tu fales, ó Senhor, pelos meus lábios, ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma, e principalmente ao nosso espírito. Arranca de nós, ó Senhor, toda a carnalidade, toda a malignidade, toda a incredulidade. Encha-nos com o Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, ó Pai, a Tua Shekinah, em nome de Jesus. Você diz amém. Vamos tomar seu assento, por favor. Irmãos, eu coloquei um título aí na mensagem: ser igual a quem? É muito interessante essa palavra, porque o povo de Israel, eles não conjugam o verbo ser na primeira pessoa. Eles não dizem eu sou, ani, que é eu sou. Por quê? Eu sou quem é? Eu sou é Deus. Eu sou é Deus. Então eles dizem sou e não eu sou. Sou Edilson, sou Renata, sou Jeremias, sou Radassa, sou Vera. Não dizem eu sou, porque eu sou é o nome que o Senhor disse a Moisés que era o seu nome. Porque eu sou hoje, eu sou é o Senhor. Amanhã eu sou, depois eu sou. Hebreus 13:8. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então isso revela a personalidade, o caráter e a pessoa de Deus. Amém? E nós, como seres humanos, como pessoas, nós temos também na nossa vida, através das nossas atitudes, escolhas que fazemos. As nossas atitudes, elas vão apontar e vão mostrar para quem, ou melhor dizer, quem nós queremos ser. Amém? A psicologia diz que não existe ser que não seja do outro. O ser humano, ele imita o outro. Ele imita o outro comportamento, mas por isso que existem modas que explodem. Não existe? Bobeiras, e o povo vai tudo atrás. Por quê? Eles imitam o comportamento. E quando você olha para pessoas que têm ausência de Deus na sua vida, elas se tornam presas mais fáceis ainda de movimentos, de modismos, de tudo isso que a gente vê no mundo, em todas as áreas, seja na política, seja na cultura, seja na religião, em qualquer área acontece isso. Acontece que nós estamos olhando aqui esse texto que a gente acabou de ler. Ele sucede, ele vem depois de uma escolha que a nação de Israel resolveu fazer.
Você já deve ter ouvido em muitos meios, principalmente meios acadêmicos, pessoas que se julgam intelectuais, entendidos, que a Bíblia ela já é um livro ultrapassado, que a Bíblia é um livro velho. Ou seja, a Bíblia não tem muito. São pessoas que se acham, autodenominam sábios. Porque uma pessoa que ela tem um pouquinho de humildade, ela vai conversar com uma pessoa que é bem mais velha que ela, porque viveu mais, porque tem mais experiências de vida, ela aprende a ouvir. Mas, irmãos, essa questão da Bíblia estar desatualizada, ela de ser um livro ultrapassado, retrógrado, ela não acontece só no meio secular, não. Ela acontece muito também no meio evangélico. Então eu quero que você observe comigo o versículo 1 do capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, verso 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, irmãos, quem é que envelheceu? O profeta Samuel. Quem é que envelheceu? O profeta Samuel. Ele envelheceu, o filho de Ana, o profeta que foi resposta de uma oração profunda, sincera, perseverante, fruto de desprendimento. O profeta que foi uma oferta viva de sua mãe, porque ela pede o filho e já ao mesmo tempo que ela pede, ela já promete, ela entrega a Deus. Amém? Ela pede o filho, ela quer ser mãe para dar o filho para Deus. O profeta que viveu no meio de corrupção, na casa do sacerdote Eli, mas que não se corrompeu. O profeta que durante toda a sua vida pregou a palavra do Senhor. O profeta que não negociou os princípios bíblicos e aquilo que Deus lhe falara para dizer ao povo de Israel. É este homem que envelheceu. O homem que vai ungir o primeiro rei e o segundo rei de Israel. O homem que vai ungir o primeiro rei, que foi estabelecido pela vontade do povo, pela vontade humana, mas que também vai ungir o segundo rei, estabelecido e escolhido por Deus. É este homem que envelheceu. É este homem que chegou perto do fim da vida. É ele, Samuel. Então aprenda uma coisa, aprenda algo. Nós precisamos pedir a Deus aquilo que João diz. Procura o texto para minha referência. Nós precisamos pedir a Deus discernimento de espírito. Discernimento de espírito. É esse homem. Jeremias está procurando a referência do pai. Então, esse homem, o Samuel, ele envelhece. Mas, nesse momento, da sua idade, da sua velhice, ele resolve então constituir
aos seus filhos como juízes sobre a nação de Israel. Por que Samuel queria constituir os seus filhos como juízes? Para que estes governassem o povo, assim como ele vinha fazendo. Ou seja, no regime teocrático, ou seja, Deus, o governo divino. Achou aí, meu filho? Não sei se é isso. Hã? Não sei se é isso. Escreve lá para ele. Então Samuel chama o seu primogênito Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Beceba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Olha só, discernimento de espírito, João disse isso. Olha só, os filhos de Samuel não andaram pelos seus, o quê? Caminhos. Então veja bem, olha só uma coisa aqui. Eu disse aqui, coloquei o tema da mensagem: quem você quer ser? Como é que é? Quem você é? Como é que chama a mensagem? Ser igual a quem? Ser igual a quem? Eu quero ser igual a quem? Você quer ser igual a quem? Vocês querem ser iguais a quem? Samuel, quando foi chamado por Deus, quando lá o Senhor falava com ele durante a noite, e ele achava que era Eli, ele quis ser, não é, um homem de Deus. Ele não quis ser igual aos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Agora, os filhos de Samuel, eles tiveram um grande exemplo, sim ou não? Mas eles não quiseram ser iguais ao seu pai. Diz aqui que eles não andaram pelos caminhos de Samuel. Antes, olha só, se inclinaram à avareza e tomaram presentes. Preste atenção nisso aqui, meu filho. Tomaram presentes e perverteram o juízo. João 4. Eu acho que é João 4. Perverteram o juízo. Eles, no português mais claro, no português atualizado dos nossos dias, eles o que? Se corromperam. Eles mercadejaram a palavra do Senhor. E aí, então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram: presta atenção, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Escute, preste atenção. Vamos meditar nessa atitude aqui dos anciãos. Achou aí? Mas a gente não está sabendo achar qual é o texto que você quer. Estou falando do
discernimento de espírito, mas está falando de vários dons. Acho que não é esse, né, que você está querendo falar. Discernimento de espírito. Não é isso. Primeiro jogo. Olha só, eles, Vamos lá, 1 João 4. o que é que eles fizeram, esses anciãos? 1 João quanto? 4? Quanto? É isso mesmo. Mas provar. Olha só, isso tem aquela questão do discernimento espírita. Eu só vou ler aqui e já volto lá, tá? Olha, vai caber direitinho naquilo que a gente está lendo lá em 1 Samuel. Olha só, João diz assim acerca dos falsos profetas: amados, não creais em todo espírito. Não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então vamos voltar lá para Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, verso 5. 1 Samuel, capítulo 8, verso 5. Os anciãos ficaram assim, revoltados, constrangidos, incomodados com a situação dos filhos de Samuel. Eu não vou tirar a razão deles, porque eles tinham que chegar a Samuel e falar: Samuel, corrige-me, você é o profeta, eles são teus filhos, e eles estão sendo constituídos como juízes sobre a nação. Mas acontece que o que havia neles não era isso não. Eles não queriam isso não. O problema não eram os filhos de Samuel, irmãos. Não era não. O que havia no coração deles não tinha nada a ver com os filhos de Samuel terem se inclinado à avareza, com os filhos de Samuel estarem aceitando presentes e pervertendo o juízo. Não era isso não. A razão está na segunda parte do versículo. Acompanhem comigo. O que está escrito: pois agora constitui-nos um rei sobre nós. Nós, Samuel, não queremos um profeta. Nós, Samuel, não queremos um juiz estabelecido por Deus para nos governar. Nós queremos o quê? Rei. Nós queremos um rei que julgue sobre nós. Agora preste atenção. O caos, a catástrofe do sentimento e da verdadeira razão por que eles se voltaram contra os filhos de Samuel. Preste atenção. Ele julgue sobre nós como tem, como o tem. Preste atenção. Como o tem, como o tem, como todas as nações o têm. Agora vem cá. Deus criou Adão e Eva.
separa lá, não é, esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, limpa a terra, lava a terra, começa de novo, está errado. O homem se corrompe de novo. Aí Deus vai lá e chama Abraão, a Isaac e a Jacó, para fazer um povo seu. É esse povo aqui. Sim ou não? É essa nação. Ou seja, Deus queria para si um povo separado, um povo especial, um povo diferente do resto do mundo. É isso que Deus queria. E esse povo queria ser igual o resto do mundo. E aí eu faço a pergunta novamente a vocês, a você que está no seu lar e a mim também. Nós queremos ser iguais a quem? Iguais a quem? Nós queremos, você quer ser igual a quem? Porém, agora presta atenção no versículo 6. Porém, esta palavra, olhe bem, eles estão falando com o profeta Samuel, eles estão falando com o homem de Deus, eles estão falando com um homem que não se corrompeu, que se dedicou. Que dedicou a sua vida a fazer a obra de Deus. É com ele que eles estão falando. Com Samuel. E o Samuel ouve. E quando ele ouve isso, o que ele sente? Que isso parece o quê? Porque ele está vendo. Meus irmãos, lembra do que Paulo fala? Nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Lembra do que Paulo fala? Que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais, poderosas em Deus para destruir tronos e potestades. Samuel, quando ouve isso, ele se sente mal. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Escuta, ficaram. Eles falaram, eles não fizeram nada. Sim ou não? Eles falaram. Então, não seria a expressão correta, a frase correta, meu bem? Esta palavra pareceu mal aos ouvidos de Samuel? Porque se eles estão falando, eles não estão fazendo nada. Mas a Bíblia diz que esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, e não aos ouvidos de Samuel. Por quê? Porque Samuel viu qual era a intenção daquelas palavras, a intenção daquelas pessoas. Assim como Neemias e tantos outros homens de Deus. Mas vamos para aqui o Samuel. E ele diz assim: quando disseram dar-nos um rei para que nos julgue, e Samuel orou ao Senhor. Samuel orou ao Senhor. Samuel orou ao Senhor. Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: preste atenção, hein? Preste bem atenção. Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser. Ouve, olha Deus falando com ele. A voz do povo em tudo
quando te disser. Pois não tenho te rejeitado a ti, Samuel. Antes, a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Lembra que nós vimos lá em cima? Quando o povo vem, os anciãos vêm conversar com Samuel, e eles reclamam dos filhos de Samuel e pedem um rei, como as outras nações. Eles querem ser igual a quem? Ao povo que não foi escolhido, ao povo que não foi escolhido. Eles queriam ser iguais às outras nações. Então o Senhor diz a Samuel: ouve eles, ouçam isso, Samuel, tudo. Deixa o povo, Samuel. Eles querem rei do jeito dos outros. Faça, Samuel, a vontade deles, porque eles não estão rejeitando o profeta, eles estão rejeitando o Senhor, porque o profeta não fala de si mesmo, o profeta tem que falar da palavra de Deus. Isso é ser profeta. O resto é resto. O profeta fala as palavras, a palavra de Deus. Esses são os homens de Deus segundo a Bíblia. Fica inventando não. Aí está lá o Samuel, e Deus falando com ele: conforme todas as obras que fez desde o dia em que, olha só, aí, irmãos, nossa, mas Deus, que coisa que Deus que lembra o que aconteceu. Às vezes você vai aconselhar, a pessoa vai de novo, vai lembrar o que aconteceu. Sim, você tem que lembrar o que aconteceu lá. Porque se você não lembrar o que aconteceu lá, tu vai errar de novo aqui. Aquele que não conhece a história, comete o risco de repetir. Por isso, Deus diz muitas vezes: lembra-te. Ele diz assim: olha lá, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito. Nossa, mas Deus joga na cara, né, irmãos? Nossa, mas quando Deus joga as coisas na cara da gente, oh Deus, vou anotar, está jogando na minha cara, Deus, estou tirando do Egito, está jogando na minha cara. O Senhor tirou do Egito. Aqui, irmãos, desde o dia que eu tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou, olha aqui, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Irmão, você viu o que o Senhor falou a Samuel? Eles não recusando a ti, porque quando você fala, Samuel, você fala a minha palavra. Eles estão recusando a mim. Assim fizeram com o profeta Jeremias. Assim fizeram com tantos outros profetas. Que horas? Então o Senhor diz assim: olha, desde o dia que eu tirei do Egito, eu os tirei do Egito, da escravidão, da servidão, os tirei, e desde que eles saíram de lá, eles continuam aprontando.
servindo a outros deuses. E da mesma maneira, eles estão fazendo com você. Agora, olha que interessante. Esse povo ali não era o que tinha saído lá do Egito. Aquele povo que saiu do Egito tinha morrido faz tempo. Mas eles eram o quê? Descendentes. Eles eram semente. E todos semente de Abraão. Todos. Vamos lá. Agora, pois ouve a sua voz. Deus falando. Ouve a sua voz. Porém, presta bem atenção. Olha o que Deus vai falar a Samuel. Porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume, ou seja, a prática do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia o rei. Olha só, irmão, Samuel não escondeu nada. Ele falou tudo. Tudo. Ele não deu jeitinho ali, não. Ele não foi enfeitada no pavão. Ele falou o que Deus disse. E disse no versículo 11: e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipe de milhares e por cinquententários, e para que lavrem a lavoura, a sua lavoura, a lavoura do rei, não é a tua, é a sua dele, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros, e tomará as suas filhas, presta atenção, e tomará as suas filhas, para que? Para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados, os criados do rei. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará, os empregarás no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então naquele dia, presta agora atenção, então naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido. Escolha, correto? Ser igual a quem? Eles não queriam um rei igual os ímpios tinham? Ser igual a quem? Então, depois que o rei fizer tudo isso, tomar seus jovens, vossas homens, mulheres, jumentos, vinhas, olivais, tudo, né? Tudo, quando ele fizer isso, vós clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Vocês fizeram uma escolha.
Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, Samuel, não, Samuca, você está velho, Samuca. Olha o tamanho da tua barba, toda branca, teu cabelão aí que a tua mãe prometeu você ao Senhor, e você não pode nem cortar esse cabelo cheio de ponta. Aí, Samuca, seu cabelo aí, branco, esse cabelão, essa coisa esquisita. Esse cabelo está pesando demais, esse cabelo. Nós não vamos fazer isso não. Não vamos não, Samuca. Está entendendo? Nós seremos, aleluia, tem misericórdia, Senhor. Porém, o povo, versículo 19, não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, sobre julgo. Olha só, lembra o que Jesus diz em Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O jugo de Jesus é suave. O jugo que eles tinham do profeta Samuel, da parte de Deus, era suave, porque Deus é um Deus de misericórdia, irmãos. O rei não ia ter misericórdia, Deus explicou para eles antes, e eles fizeram a escolha. Então, diz o versículo 20: e nós seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras. Saiu muito, não saiu nem da tenda. Está lá Golias, e ele lá, enfurnado dentro da tenda. Saiu, né? Ficou lá enfurnado, com medo. Precisou um menino ir lá, Davi, só que Davi tinha Deus. Aí é que está a diferença. Por isso Deus diz, preste atenção aqui. Deus disse a Samuel, quando vai lá para ungir o rei Davi, entre os filhos de Jessé: não atente para a sua aparência, porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Então diz assim, versículo 21: ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhes um rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual à sua cidade. E aí então, o resto da história, você já sabe. Samuel foi o eleito. Saul. E a coisa azedou. Não é? Ser igual a quem? Meu irmão, Deus falava com o povo através do profeta, mas o profeta queria ser, o povo queria ser igual aos ímpios. As nossas escolhas, elas dizem quem nós queremos ser. Elas revelam o que está no nosso coração. Elas revelam. Não adianta passar maquiagem. Sabe por quê? Sabe por que não adianta passar maquiagem? Porque a hora que for dormir, eu estou falando de mulher, estou falando homem e mulher, entendeu? Eu estou usando aqui uma linguagem figurada, uma metáfora. Se você passar maquiagem, quando você for dormir, você tem que lavar o rosto. Porque se você não lavar o rosto, você vai sujar o travesseiro. Você
vai sujar o travesseiro. Trazendo para o lado da metáfora, para o lado espiritual, sabe o que acontece? Esquece a maquiagem agora, não adianta você fingir. Quando você deitar, colocar a cabeça no travesseiro, você vai lembrar quem você é. Nós lembramos. Então nós precisamos lembrar o que está escrito no Salmo 13, para a gente concluir. Salmo 13. Versículo 5. Eu vou ler o 4 e o 5, tá? Diz assim: com minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Aí tem uma palavrinha entre parênteses, escrita assim: Selá. Essa palavra no hebraico significa pausa. Então eu vou ler novamente, tá? Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercarem. Deitei e dormi. Quando a gente vive sem maquiagem, a gente deita e dorme. E dorme. E acorda. Viu? Deita, dorme e acorda. Viu? Se estiver perdendo sono no meio da noite, busca o Senhor. Eu vou só para a gente terminar. Se você estiver perdendo sono no meio da noite, busca o Senhor e pede para Ele te mostrar onde é que tu é. Que Ele vai te mostrar. Vamos ficar de pé, pessoal, por favor. Feche seus olhos. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós estamos diante da Tua santa presença. Louvamos, exaltamos e glorificamos ao Teu nome, que é santo e verdadeiro. Nesse momento, ó Pai, eu te peço que o Senhor perdoe cada atitude, cada pensamento nosso, que possa, Senhor, indicar naquilo que esse povo naquele dia quis fazer e fez. Eles escolheram ser iguais às outras nações. Eles rejeitaram ao Senhor. Eles rejeitaram a palavra do Senhor. Guarda-nos e livra-nos disso, ó Pai. Sustenta-nos na concha das tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Que a cada dia, que a cada momento, o Senhor nos encha mais com o Teu Espírito Santo. E que as pessoas, quando olharem para nós, tenham o desejo, a vontade de ser igual a nós, Pai. De serem iguais a nós. Por ver em nós, por contemplar em nós o Teu Espírito Santo. Assim eu oro e peço também, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, daqueles que estão nos seus lares neste momento, cultuando o Senhor conosco. Abençoe suas casas, abençoe suas famílias.
Meu Deus, nós te louvamos por tua santa presença, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo teu Espírito Santo que tem nos conduzido, amparado, guardado e protegido a cada momento e instante das nossas vidas. Leva-nos de volta aos nossos lares, amparados, guardados, protegidos, na concha das tuas mãos. Livra-nos, ó Deus, de todo perigo, de todo mal. Dá-nos uma noite de paz, o Senhor reparador, e o descanso dos justos. Uma vida abençoada, uma vida de vitórias, uma vida de conquistas, bênçãos, livramentos e realizações do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós hoje e todos sempre. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Cumprimento, aplaudo o Senhor, cumprimento o seu irmão em nome de Jesus. Amém.